Olá, sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do Revela Podcast. Hoje eu estou com a Priscila Souza. Seja bem-vinda, Priscila. Um prazer estar aqui com você. Tá? Obrigada, igualmente. Um prazer estar participando. Esse episódio vai ser o episódio. Vai ser demais. Vai ser maravilhoso. Ó, você em casa, que ó, prestem atenção que a nossa conversa vai ser aquela conversa que toca o dedo na ferida. Não é isso, Priscila? Com certeza. A gente vai tocar o dedo na ferida para vocês pensarem o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. E ó, o título do nosso episódio é Ansiedade não é frescura, é o corpo gritando que a alma silenciou. Não é isso, Pri? Sim. É um prazer estar aqui com você. E olha, nosso episódio hoje é um papo direto, profundo e necessário. Vamos falar sobre um tema que atravessa a vida de milhares de mulheres. Eu tenho ansiedade, infelizmente. Na pandemia eu fiquei ansiosa. Muita gente ficou, muitas mulheres, pessoas, independente do gênero, ficaram ansiosas. Você ficou ansiosa? Você é ansiosa? Sim, a gente tem que trabalhar isso, né? É trabalhável. Então, gente, ó, a população quase toda é ansiosa. Acho que quase todo mundo é ansioso. Até criança hoje é ansiosa. Bebê nasce ansioso. A ansiedade é o mal do século. E a gente vai falar sobre isso, para a gente não romantizar e nem simplificar. Que a ansiedade é uma doença. Ela tira o sono, ela trava escolha, ela sabota decisões e rouba a nossa paz. E é essa que queremos escancarar, que a gente vai escancarar o que é a ansiedade. Quantos de nós vivem em alerta constante, tentando dar conta de tudo, sorrindo por fora, mas carregando um turbilhão por dentro? Será que você está vivendo ou apenas sobrevivendo, né, Priscila? A gente está vivendo, Priscila? Bem, se a gente está se perdendo a luta para a ansiedade, a gente está no modo emergência, sobrevivendo, né? Isso. Sobrevivendo. Então, assim, às vezes ela me pega. Então, eu preciso mais do que você que está em casa desse episódio. Acho que não. Todos nós. Você que está em casa, está precisando também desse episódio. A gente vai falar sobre isso. E nesse episódio, a gente vai revelar o que está por trás dessa ansiedade. O excesso de cobrança, a ausência de escolhas verdadeiras, o medo de não ser suficiente. E a perfeição, né? Perfeccionista. A gente estava falando sobre isso antes aqui de começar o episódio. A gente precisa e a gente vai conversar sobre o que acontece quando a mulher perde o centro da própria vida. Como é possível reencontrá-lo? Então, respire fundo, porque esse episódio vai tocar em lugares que talvez você esteja evitando. Mas tudo bem, você não está sozinha. E sim, é possível virar a chave. É possível virar a chave, Priscila? Primeiro eu quero que você se apresente para as pessoas e depois você responde essa primeira pergunta. A gente consegue virar a chave? É um prazer te ver. Conta para todo mundo quem você é. Maravilhosa. Primeiro, obrigado pela participação, por estar participando desse movimento tão bonito que você encabeça. E é um prazer estar aqui. Com certeza, para mim também. Eu sou Priscila Souza. Eu sou especialista em neurociência e ajudo pessoas a terem uma vida mais leve, mais decidida, livre de ansiedades, de uma forma mais fácil, sem muita burocracia ou termos técnicos. Ah, isso aí é maravilhoso. Quando você não tem burocracia, é maravilhoso. Porque burocracia a gente já vive o tempo inteiro, né? A gente tem que dar conta de família, tem que dar conta de trabalho, a gente tem que dar conta de compra, a gente tem que dar conta da beleza, a gente tem que dar conta de tantas coisas. E quando a gente fala em não ter burocracia, já é um alívio. Eu já penso que já dá aquela... Ai, eu acho que é mais fácil quando está sem burocracia. E como você falou, né, sobre o movimento Revela, que para mim é o que hoje me move a ser quem eu sou, porque eu entendo que muitas mulheres precisam ter esse estalo que eu tive alguns anos atrás, e entender o papel dela dentro da sociedade. E esse movimento ele veio para isso, para que a mulher se reconheça quem ela é, que ela possa fazer escolha com autonomia, que ela possa fazer e tomar decisões que cabem a ela, e não pelo outro, né? O que vai fazer bem a ela. E, assim, é muito, para mim, enriquecedor saber que eu tenho esse movimento e que mulheres como você e como outras que já passaram aqui nos outros episódios possam se redescobrir e ensinar a outras pessoas a se redescobrirem. Porque quando vocês falam, né, para mim, eu que estou aqui,
que estou me redescobrindo a cada dia. Eu aprendo tanto. Você imagina aquela pessoa que ainda nem começou a se redescobrir. Que ainda está naquele processo de iniciar, de entender que ela pode muito mais. Então, assim, obrigada por você estar aqui. É um prazer. A gente vai dialogar, a gente vai conversar, a gente vai escancarar, a gente vai botar o dedo na ferida, a gente vai fazer para que as pessoas possam realmente entender o que é ansiedade. Por que as pessoas sofrem tanto com ansiedade? Por que a ansiedade faz mal de um jeito? Por que a gente vive com esses sentimentos? A gente pode, de alguma forma, se libertar disso. E aí eu pergunto para você, por trás da ansiedade de muitas mulheres, existe uma cobrança constante. Ser produtiva, estar disponível, dar conta de tudo, como eu falei, sem falhar. É justamente ser perfeita. A gente busca essa perfeição o tempo todo. E o que há de cultural e estrutural nesse padrão que adoece e que sufoca todas nós, mulheres? Por que a gente tem que seguir esse padrão de que a gente precisa ser perfeita, que a gente precisa se encaixar dentro do que a sociedade determina como sendo certo? E aí a gente vive nesse turbilhão de sentimentos de ansiedade, de desaprovação, de busca da perfeição. Por que a gente faz isso tudo? Por que a gente busca? Por que a gente se permite a estar o tempo todo querendo se sufocar e caber dentro desse espaço? Por que acontece com a gente, com todas nós? Isso mesmo, Gisele. Eu queria trazer um dado. Com certeza. Que o Brasil, ele está entre o país, ele ganha no nível de ansiedade. Ele é o país mais ansioso quando fizeram-se um estudo sobre saúde mental. Meu Deus. Sim. Eu não sabia. E você sendo ansioso, tá aí. Você está dentro dessa estatística. Infelizmente. E a mulher, ela é a mais acometida pela crise de ansiedade. E essa mulher que ela tem multitarefas, que ela é sobrecarregada, sim, que ela é cultural isso. A mulher, ela entende o valor dela pela quantidade de tarefas que ela dá conta. Caramba! Sim, que ela tem que ser uma mãe perfeita, uma filha maravilhosa, uma esposa, funcionária, porque muitas trabalham, dona de casa, e aí essa sobrecarga. Mãe perfeita, né? Mãe perfeita também, porque se você não for uma mãe perfeita, tá vendo? Não soube educar. Aí a sociedade também bota essa responsabilidade em cima de vocês. Isso mesmo. Sobre o resultado do filho, né? Isso. E o filho também, ele cobra a essa disponibilidade da mãe. Porque se a mãe ela sai para trabalhar porque ela quer dar uma condição melhor para o filho cobra a ausência dela. Mas se ela está dentro de casa, o filho cobra como não tendo, não enxergando ela como exemplo porque ela não foi trabalhar. Nossa, é verdade. Não existe isso? Sim. A minha mãe não trabalha, então ela não é boa, não é perfeita, ela é fraca, é alguma coisa. A do meu coleguinha trabalha, né? Então ela é melhor, né? Como se fosse uma comparação. Caramba, é verdade, eu não tinha olhado para esse viés. Eu achava que a criança entenderia que, nossa, minha mãe fica em casa comigo. Não. Eu ia adorar que minha mãe ficasse em casa comigo, porque minha mãe nunca ficou. Minha mãe trabalhava, acordava às 3h30 da manhã. Eu nunca vi. Minha mãe nunca me viu acordar para ir para a escola. Tá, um filho só vai valorizar a mãe ficar em casa se essa mãe não ficou um tempo, se ele já experimentou a ausência dela. Entendi. Se ele sempre teve a presença, ele já entende ali que isso é mais do que a obrigação dela. Caramba! E aí a gente fica nesse universo de que, assim, se você trabalha, você deixa seu filho. E se você não trabalha, você também é menos porque você está com seu filho. Então, tem essa crença cultural dentro desse universo que nós, mulheres, sofremos, porque se você assume responsabilidade, você é guerreira, você é mulher, você é poderosa. Agora, se você fica em casa, você acaba sendo, para a sociedade, até para o seu próprio filho, uma mulher mais fraca ou que tem menos valor. Ainda tem isso muito vivo ainda dentro da sociedade? Sim. Então, a estrutura
né? Essa mulher guerreira que ela tem que dar conta de tudo e se sentir culpada quando ela precisa de um tempo de autocuidado, de lazer, de um tempo sozinha. Se sentir egoísta por isso. Isso é uma questão estrutural, é uma questão que vem da nossa sociedade. Caramba. E a gente tem que debater sobre isso, sim, como forma de questionar esse movimento e resgatar as mulheres. Sim. Porque eu vou falar de um outro dado. Eu falei que as mulheres são mais ansiosas, não é isso? Sim. E as mulheres que trabalham, elas chegam em casa e vão para a segunda jornada. Sim. Né? Ainda tem a terceira depois que é o marido, né? Quem tem marido. Desculpa, é que eu tenho que falar, porque ainda tem a terceira, quem tem marido é o marido ou quem seja, né? Seu companheiro, vou falar assim, porque não do gênero. Seu companheiro, ainda tem a terceira jornada. Mas falando da segunda jornada, vamos lá. Isso. E aí estudos mostraram que no ano passado, para a Previdência Social, dos 470 mil afastamentos por doença de saúde, 64% foram mulheres. Caramba! E desses 64% foram mulheres, foi associada a sobrecarga de segunda jornada. Esse serviço do lar, que não é só a limpeza da casa, como gerenciamento, organização, gerenciamento dos filhos. Um trabalho silencioso que não cansa só o corpo, como a mente também. E outros estudos apontam que burnout, mulheres apresentam burnout de 4, uma vai apresentar burnout por causa desse excesso de tarefas. Eu sempre falava assim, ai meu Deus, quem foi a maluca que falou que a gente tem que sair para trabalhar? Porque teve uma mulher que se revolucionou e entendeu que ela tinha que sair desse espaço de dentro de casa. Concordo plenamente. Acho maravilhoso, porque hoje eu não me vejo dona de casa. Eu acho que dona de casa é uma profissão assim gigantesca. Eu acredito que, por exemplo, eu cuido do meu filho, mas nunca termina. Justamente, nunca termina. Mas eu achava, gente, aí é minha opinião, tá? Por favor. Quando se pensou em mulher sair de casa para trabalhar, o homem tinha que assumir também algumas responsabilidades. Porque a gente saiu para trabalhar, né? A gente foi para Labuda, só que esqueceram de passar uma parte da responsabilidade que era nossa quando a gente só estava dentro de casa, como era só a mãe, como era a dona de casa. A gente trabalha, a gente cuida de filho, a gente volta do trabalho, cuida da casa, cuida do filho, ainda tem que estar bonita para o marido. Ou para o companheiro, melhor dizendo. Então, a gente tem uma sobrecarga, como você falou, muito grande. E hoje a sociedade, eu como mulher, eu entendo que a gente tem que começar a gritar e falar sobre isso. Porque como que vai ser se hoje eu vi um dado até no Fantástico, no domingo agora, as mulheres ultrapassou o número de homens dentro do Brasil, se eu não me engano. É Brasil ou planeta, mas acho que é Brasil. Hoje tem mais mulheres do que homens. E a gente está assumindo mais responsabilidade do que muitas mulheres hoje são o que provém financeiramente dentro de uma família. Só que as outras responsabilidades ainda continuam na nossa carga. Mesmo com essas famílias que têm, no caso o homem, né, tem um marido. E a gente fica com sobrecarga de assumir responsabilidade financeira, de assumir responsabilidade de educar um filho, responsabilidade de cuidar da casa, ainda ser responsabilidade de ser uma mulher, porque a gente está dentro de um relacionamento, né, afetivo. E assim, temos que gritar, gente. Os homens também têm que cuidar da casa, o homem também tem que educar o filho, tem que assumir responsabilidades também dentro desse espaço. Porque senão vai acontecer o que você está falando aí. A gente vai ter, hoje, mulheres sobrecarregadas, cheias de ansiedade, com doenças. E como nós hoje somos maiores em números, daqui a pouco não vai ter nem mais profissionais no mercado de trabalho, porque a própria Previdência não vai dar conta tantas dessas mulheres sofrendo por causa disso, por causa dessa questão da ansiedade, dessa sobrecarga de trabalho.
E aí você falou de um dado que eu acho muito importante, porque essa cobrança constante que a gente tem de ser produtiva, né? De estar disponível, de dar conta, de falhar. Muitas mulheres vivem no automático, né? Elas estão sempre aceleradas, elas estão sempre ali desesperadas, pensando, meu Deus, eu preciso ser forte por fora. Mas como é que elas ficam por dentro? Como é que essa mulher fica por dentro? Fala pra mim, depois de toda essa ansiedade. Muitas das vezes elas ficam com o quê? O que você entende que mulheres que passam por essa de estar forte, aparecer forte o tempo todo, isso não é uma característica que provavelmente por dentro ela está cansada, abafada, ela está se sentindo de alguma forma solitária, sozinha dentro desse caos que é a ansiedade? Que a ansiedade é uma doença muito cruel. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim. Então, o que é a ansiedade, né? E por que a gente tem isso? Nossa mente, ela foi construída desde a época das cavernas, é a mesma, né? A mesma máquina. De tão perfeita que ela foi, até hoje é a mesma máquina. E o que acontece? A ansiedade, ela é esse descompasso do caos externo, desse mundo acelerado, porque é fato que o mundo está acelerado, Sim. Que a gente tem acesso a mais informações, que tudo vem mais rápido para a gente com o advento da internet. Sim. Só que o seu mundo interior, ele tem que haver ali um compasso entre o externo, que é acelerado e um caos, e o seu mundo interior. Quando isso não ocorre, ocorre esse descompasso, a ansiedade é o fruto disso. Entendi. E aí sim, a ansiedade é o alarme do seu corpo dizendo: eu não dou conta, eu não sou tão rápida assim, eu não sou uma máquina. E sim, parar, ter momentos de pausa, entender como você pode se reconectar e se escutar nesse dia a dia, com pequenas tarefas, que seja parar 5 minutos para o café, saboreando o café, sentindo o cheiro do café e sem se preocupar com a próxima tarefa a ser executada. Caramba! E é uma coisa simples, né? É você estar presente. Entendi. É se conectar mesmo, né? Então, é você estar ali no momento presente. E o que acontece com a ansiedade? Você está ali no café, mas você está pensando na próxima tarefa, na próxima e na próxima. Sim. E a sua mente, ela tende a pensar na probabilidade de todas as coisas ruins que podem acontecer. Verdade. E aí a mulher fica pensando no que fazer para um problema que ainda nem ocorreu. Fica já pensando na solução de algo que nem existe ainda. E a gente percebe também que nós mulheres, vivemos apagando o incêndio o tempo todo, não é isso? A gente está o tempo todo tentando resolver os problemas alheios. Esquece da gente. Né? Isso já é um sintoma de ansiedade. Se você pensar, quando a gente começa a entender que a gente não consegue olhar para si e está o tempo todo tentando resolver questões pertinentes a trabalho, a filho, a casa, e não dividindo isso já pode ser um sintoma de ansiedade. Você não pode apresentar já um dos sintomas da ansiedade? Quando a gente não consegue dimensionar e dividir as tarefas dentro de uma família, dentro de uma casa, as obrigações que podem ser divididas com todo mundo. Eu posso dizer que isso também é um sintoma de ansiedade? Sim. Que o que acontece, né? Quando você falou nesse modo de alerta, né? Você acaba que você não se nutre, você não vive, você está sempre no movimento fuga. Então, você está sempre esperando o próximo problema para solucionar. Você não se conecta, você não para, você não respira. Entendi. Né? E assim, esse diálogo, muitas mulheres que são multitarefa ainda nem pensaram, nem chegaram a cogitar a hipótese de que é possível dividir e delegar as tarefas. Quer seja com os filhos adolescentes, quer seja com o marido. É verdade.
será que elas pensaram nessa possibilidade? É verdade. Até porque crenças que limitam ela, né? Por exemplo, eu tenho meu marido. Meu marido não vai... Ele não vai botar roupa para lavar. Não, nunca fez. Por que ele vai botar roupa para lavar? Meu filho nunca lava um banheiro. Eu não vou dar obrigação para ele lavar o banheiro. Então, a gente acaba não projetando esse pensamento de dividir, que seria até uma forma da gente ter esse momento que você falou, esses 5 minutos para tomar um café, se reconectar, entender que não ficar pensando na resolução de um problema que não existe. Acho que falta justamente esse despertar. Mas a gente é capaz, a gente consegue ter existe algum exercício hoje, algum tipo de estratégia ou algum tipo de planejamento? Eu sei que existe a terapia, né? Você vai falar da terapia, mas existe outros tipos de caminhos que você pode dar como dica para que as mulheres possam se reconectar, né? Olhar para si dentro do dia a dia dela, dentro desse movimento de casa, para que ela possa entender que ela precisa, de alguma forma, parar, porque daqui a pouco a doença para ela, não é isso? A doença vai para ela. E aí ela vai, de alguma forma, ela vai ter que parar. Então, antes que a doença pare, de que forma a gente pode estar orientando essas mulheres que estão escutando a gente? Algum tipo de exercício, algum tipo de momento com ela mesmo que ela possa estar fazendo essa reconexão? Como é que você pode dizer assim, uma dica? Dá uma dica para quem está em casa, porque aí você vai estar falando sobre muitas possibilidades, além de, claro, você vai falar primeiro sobre a terapia, tratamento, porque as pessoas acham que a ansiedade não tem que ser tratada, né? Que isso é coisa de frescura. Vamos pensar, frescura, daqui a pouco passa. Isso ainda é muito vivo ainda também, né? Essa questão de achar que a ansiedade é muita frescura. E aí você pode falar que não é, e dar dicas para essas mulheres que estão escutando a gente agora. Então vamos lá. Terapia, procurar o terapeuta é o básico. Primeiro passo, um deles, né, melhor dizendo. Mas vamos pro próximo passo para quem está ouvindo a gente já começar a transformar. Show. Né? Isso. Então, a primeira coisa está numa mudança de mentalidade. Você não é fraca quando você não dá conta de todas as tarefas. Show. Você não foi incapaz de realizar todas as tarefas e isso não é um problema. E saber delegar é um exercício e é um exercício que vai fortalecer todos os entes da família. Existem estudos que apontam que os adolescentes e as crianças que elas cresceram com tarefas, elas se tornaram adultos funcionais e melhores colocados no emprego, melhores colocados em suas vidas. Enquanto que crianças que foram totalmente, tiveram tudo do que quiseram, sem tarefas ou responsabilidades, crescem sem saber muito o que fazer da vida. Eu sei disso. Eu vou falar para você que o grande papel, às vezes, que eu até converso com muitas meninas, né? Que eu tenho oportunidade, que não são mães ainda, é falar: não protejam demais seus filhos. Porque a gente protege tanto que eles acabam não conseguindo saber se identificar, né? Se ver dentro desse universo. Porque a gente tem esse instinto muito forte de proteção, né? A mulher tem isso muito presente. E a gente quer que o nosso filho não passe pelo aquilo que a gente passou. A gente acaba repetindo alguns tipos de comportamentos que você gostaria que sua mãe te fizesse lá quando você era criança. E aí você protege demais e ele se torna um adulto, como você mesmo falou, não tão produtivo. Porque ele não teve a oportunidade, dentro daquela faixa etária, de construir essa identidade, de construir a pessoa que ele é. E é tão complicado isso. Então, assim, vocês que estão aí, que ainda não têm filho, protejam seu filho, mas não em excesso. Porque senão, depois, lá na frente, vão se tornar adultos não produtivos. E a gente precisa de... E quando a gente fala de produtivos, não é produtivo, gente, de ser mão de obra, não, tá? Pelo amor de Deus. Não é aquele cara que vai capinar o quintal, que vai virar massa para ser pedreiro. Não é nesse sentido. É produtivo no sentido de que a pessoa ele vai entender qual o papel dele aqui dentro da sociedade. Que ele vai saber fazer escolhas, que ele vai ter experiências para poder contar
e saber fazer essas escolhas, né? Então, a gente às vezes, acaba atropelando, né? E acaba atropelando a vida daquela pessoa que você mais gosta, né? E aí a gente fica nesse universo louco aí. O que a gente faz? E agora você vai me dar outra dica. Eu quero que você pense numa outra dica aí, bem interessante para as pessoas, para que as pessoas possam entender. Além da questão desses 5 minutos do café, delegar. O que você pode dizer mais para as pessoas que estão em casa? Que, além, claro, gente, pelo amor de Deus, tratamento clínico, procurar um médico, não é só isso. Mas, às vezes, pequenos exercícios já te ajudam a diminuir essa ansiedade. O que você pode dar mais de dica para que as pessoas possam estar, de alguma forma, se olhando e entendendo, né, que ela, de alguma forma, ela pode estar com algum sintoma de ansiedade? Sim. É observar no seu dia a dia. Quando você está parada, você está preocupada com medo de alguma coisa dar errado, ou você está vivendo aquele momento ali, desfrutando? Caramba, interessante isso. Observar se quando você está no momento, você está desfrutando, ou se você está no piloto automático, do tipo, poxa, isso pode dar errado, eu preciso resolver tal problema. Então, quando você está sempre pensando no próximo medo, no próximo erro, você está no módulo fuga, no modo sobrevivência. E você não acessa a plenitude, a calma, e muito menos acessa um estado de bem-estar. É o que a gente falou no episódio anterior. Porque quando a gente entra nesse modo bem-estar, a gente consegue ver que a vida vai fluindo com mais tranquilidade, né? A gente consegue se conectar com as coisas, a gente consegue perceber. Quando você falou aí, você não consegue... acaba não sentindo o momento. Você não presta atenção, né? Aquilo passa. E a gente está o tempo todo ligado no piloto automático, não está? A sociedade hoje não está? As mulheres não estão ligadas hoje no piloto automático? Ou acho que não, que é uma mentira que eu estou falando aqui agora? É totalmente real. E é estrutural. Precisa ser debatido para que essa mulher ela entenda que ela não precisa ser sobrecarregada, que não a gente tem hoje uma sociedade que a sobrecarga e o excesso de tarefas vê aquela mulher como forte, aquela mulher como, tipo assim, ela é guerreira. Mas por que, gente, que a gente tem que viver em guerra? A gente está lutando contra o quê? Né? Por que a gente tem que viver em guerra? É verdade. E que luta contra o quê? A gente está lutando contra o quê? Contra nós mesmos, se você pensar. Porque quando você começa a perceber que você não consegue parar, observar, se conectar com aquilo que está acontecendo naquele momento, você está lutando contra você. E a gente vive nessa luta constante. A gente já tem a responsabilidade de dar conta de tanta coisa. A gente ainda vai ficar contra nós mesmos? Como é que fica isso, ficar contra nós mesmos? E assim, e sabe o que eu percebo? Quando a pessoa está muito ansiosa, ela não consegue, de alguma forma, conduzir a própria vida. Né? Você perde o controle da vida, você perde a liberdade de escolha. E quando você perde a liberdade de liderar a sua vida, de escolha, você acaba não sendo você. Como é que a gente pode, dentro desse universo da ansiedade, Priscila, a gente consegue conduzir a nossa própria vida? Como é que a gente vai conseguir conduzir a nossa própria vida com todos esses dados que a gente está apresentando? Como é que a gente vai conduzir as nossas escolhas? Existe algum caminho que a gente pode realmente seguir dentro, como você falou as outras dicas, dentro desse universo de ansiedade? A gente saber fazer escolha, a gente consegue? Mesmo sem, assim, uma mulher que hoje não consegue fazer terapia, porque como a Patrícia mesmo falou no outro episódio, é muito difícil a gente trabalha no público conseguir hoje uma terapia. Quais seria, assim, uma outra possibilidade que a gente pudesse estar fazendo um exercício, uma mentoria, ou algo que pudesse estar nos auxiliando dentro desse universo da ansiedade, para que a gente possa realmente conseguir se conectar e liderar a nossa própria vida? Você tem alguma dica que possa falar sobre isso, sim? Tenho uma dica. Primeira coisa, vamos trazer a consciência de quem nós realmente somos. Claro, com a terapia é mais fácil, mas você tem algumas pistas.
Ah, Quais show. são as coisas importantes para você no seu universo que você não viveria sem? Isso tem a ver com os seus valores. Então, nós temos que parar de estar preocupado em se comparar com o próximo, em querer copiar alguma coisa e sim se conectar com nossos valores. E os nossos valores, eles vão nortear as nossas decisões. Quando a gente entende quem a gente é, aonde a gente quer chegar e quais são os nossos valores. E quando eu falo de valores, o que para vocês que estão em casa é indiscutível? Entendi. O que você não passa por cima? Aquilo que não tem negociação. O que é inegociável na sua vida? A sua família é inegociável? O seu trabalho é inegociável? O seu propósito de vida é inegociável? Sua religião? Tudo. Tem que ver quais são os inegociáveis. Entendi. E aí sim, você fazer escolhas baseado nos seus valores, no que é inegociável. E parar de querer fazer algumas coisas do tipo agradar a todos. Achar que você dá conta de ser aquela super mãe, porque a mãe vai errar, a mãe vai ser vulnerável. A mulher, ela pode falar que não sabe ou que não consegue fazer algo. E melhor, dizer um não para aquele evento social que não faz sentido para você sem se sentir culpada. E o brasileiro, ele tem muita tendência, quando ele diz não, ele quer se justificar. Sim, Mas pessoas seguras não precisam se justificar. é verdade. Elas apenas dizem não, porque ali não é a minha prioridade. Por exemplo, quando você me chamou para o podcast, eu fui ver o que é o Revela. Pô, tem a ver com o meu trabalho. Sim, então se torna uma prioridade eu vir aqui. Mas se falasse de outra coisa que não tivesse a ver com o meu trabalho, isso não iria acontecer. Porque não ia te pertencer, né? Isso. E aí você, com tranquilidade, ia falar não. Você acha que falar não é dos movimentos que a gente tem que fazer para tentar diminuir essa ansiedade? Saber dizer não seria um desses movimentos que nós, mulheres... Eu estou falando assim, vamos falar para todo mundo que sofre de ansiedade. Saber se colocar e dizer que não quero, que não vou, que não pertenço, seria também um desses movimentos, como você falou aí agora? Sim. Na ansiedade, eu não falei que era o caos? Sim. E esse caos você começa a organizar quando você faz uma limpa, você tira o excesso. E como você tira esse excesso? Quando você vê que o que não tem mais valor para você é retirado. Então, se você observar, o que você gostava 20 anos atrás não é o mesmo gosto, porque você não é a mesma pessoa. Não é? Sim. Faz sentido os mesmos eventos, o mesmo comportamento? Não, você vai ser sempre a criança, né? Sim. Você nunca vai tirar. Essa criança, ela vai estar presente. O adulto nunca vai existir. E o não é uma das posições que você torna quando você se torna adulto, né? Quando você começa a aprender a dizer não, você acaba deixando de lado aquela criança que tem sempre que concordar e se tornando um adulto que é você, a sua representatividade, aquilo que você acredita. Seria basicamente isso? Eu estou falando uma besteira? Está completamente certa. Mas, conforme você foi falando, me veio uma outra coisa também. Fala, fica à vontade. Tá. É nosso episódio. Quando eu falo não para você, eu tenho que me preocupar comigo. Em se isso vai fazer sentido para minha vida ou não. Agora, como você vai receber esse não me cabe. Não é um problema meu. Não é um problema meu. Claro, não estou falando de ser grosseira nem deselegante. Sim. Né? Nem narcisista. Isso, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com faz sentido, eu digo sim ou digo não, baseado nos meus valores Sim. e nas minhas decisões e objetivos. E se vai te agradar ou não, como você vai receber esse não está no meu controle. Entendi. O problema da ansiedade também é quando a mulher ela quer controlar muito do que não é da alçada dela. Então, nem sempre eu vou agradar,
nem sempre eu vou estar de acordo e tá tudo bem. E quem é para estar comigo nesse momento de vida e nesse momento caminhando comigo, vai entender o meu momento, vai entender os meus projetos, vai entender que o meu não é temporário por causa de uma meta. É igual, por exemplo, você é convidada para uma festa, aí você fica pensando se vai ou não, mas você tem que estudar para uma prova. Então, qual é o seu objetivo? Qual é a sua prioridade? E definição de prioridade é uma outra coisa crucial para você começar a organizar esse caos. Entendi. Né? E aí você entender os momentos da vida. Então, se você está se preparando para uma grande prova, então naquele momento sair não faz sentido. Sim. Mas depois que passou a prova, pode ser que sair faça sentido. E é entendendo esses movimentos, entendendo as suas prioridades, você vai organizando isso e tomando decisões, porque a ansiedade ela vem junto à indecisão. E aí você fica, eu vejo muito no meu consultório que as pessoas elas ficam indecisas se vão ou não. E isso se torna uma guerra interna, porque elas começam a pensar no prós e contras daquilo para ver se para elas tomarem a decisão. Sim. E isso é engraçado, né? Porque é trágico, final, mas é engraçado. No final elas decidem pela inércia, por não fazer nada, mas olha o tempo que se gastou. E quando se energia, né? Isso aí. E quando se tem um objetivo definido, quando se tem metas, você entende qual é a sua prioridade. E aí você para de ser reativa, de viver nas circunstâncias, de deixar a vida me levar, que isso é um pagode, uma música que só serve para a música. É muito poético. Para se divertir. É muito poético, mas na vida real só traz frustração. E é isso aí. E a frustração já é também um dos mecanismos que levam à ansiedade, né? Porque você fica frustrado. E aí você não consegue chegar naquele objetivo. E aí você acaba se tornando uma pessoa ansiosa porque você está em busca justamente de alguma coisa e não consegue, aí dá frustração. Frustração vira ansiedade, depressão. Isso desencadeia várias doenças, né? O fato de você começar a ter esse processo de ansiedade pode desencadear várias doenças que, de repente, você é vulnerável ou não. Mas pode acontecer da pessoa se tornar uma pessoa depressiva, né? Uma pessoa até, vamos pensar assim, não tem mais um convívio social, porque você acaba se frustrando tanto que você se isola. E aí gera outras, vamos dizer, que geram outras doenças, né? Outras situações que te levam a você se tornar até mais ansiosa do que você já estava. Porque o que eu vejo muito com essa questão da ansiedade também, que me veio à cabeça, como você falou agora, me veio outra coisa. A perfeição. A perfeição também, quando a pessoa busca muita perfeição, isso leva a um estado de ansiedade. Quando a pessoa quer muito ser perfeita, quer fazer aquilo com... Eu estou falando porque eu sou meio perfeccionista, você já percebeu, né? E isso leva também para o lado da ansiedade, quando a pessoa quer sempre fazer com perfeição, sempre estar sendo competente. Isso desencadeia uma ansiedade dentro da gente, assim, isso pode desencadear algum tipo de ansiedade? Quando a gente pensa assim que ser perfeccionista pode desencadear esse tipo de uma doença ou de um sintoma, de um estado que a pessoa está ali naquele momento? Então, vamos lá. Você é muito inteligente, Gisele, e eu falo que você pega muitas pautas numa só pergunta. Então, você já falo da perfeição, tá bom? O que acontece? Vamos falar da frustração. Sim. A frustração, ela é quando você criou uma expectativa muito alta fora da realidade. Entendi. Já pensou, quando a gente vê na internet, essas vendas que tem na internet, que eles fazem promessas mirabolantes? Milagrosas. Isso, elas falam que você pode mudar de carreira e em 3 meses já está ganhando um salário alto. Né? Não tem umas promessas assim? Tem. Põe a sua expectativa lá no alto. Sim. Quando põe a sua expectativa lá no alto, cria o quê? Frustração. E aí, por isso que existe muita frustração, porque às vezes a expectativa não está alinhada com a realidade. Entendeu? Entendi. E agora vamos voltar para perfeccionismo,
Não sei se você vai querer ouvir isso não, hein? Pode falar, pode falar. Eu tô preparada. Tô trabalhando para isso. Já melhorei, você não tem ideia. Existe a pessoa perfeccionista e a pessoa detalhista. A pessoa que busca por excelência. Vamos ver se é perfeccionismo ou não? Vamos. E se esse perfeccionismo que você diz que tem, se ele te atrapalha ou não. Muito. Vamos ver. Deixa eu explicar. O perfeccionismo, ele é o excesso de insegurança. É a pessoa que quer perfeito e não feito. Sendo que o perfeito, ele só vai sendo melhorado conforme é feito. E aí a pessoa fica paralisada nesse perfeccionismo, achando que vou esperar um momento adequado. Então vou esperar as circunstâncias. Acho que não é você. Não sou eu. Você é a pessoa do fazer. É verdade. Então, sim, você busca a excelência. Então, o seu perfeccionismo, ele não tem essa ação paralisante de te atrapalhar. Então, perfeito. Você pode buscar excelência, querer o melhor, desde que o seu perfeccionismo não te paralise a não ser feito. Pelo medo de errar, pelo medo de ser criticado e julgado, e assim por diante. Não tem, isso aí eu não tenho. Pelo contrário, eu meto a mão. Quando eu vejo que não tá bom, eu vou lá e refaço. Eu não fico esperando o outro e nem fico achando que vai ter um momento certo. Eu sou até muito ousada, porque às vezes não é e eu faço. E aí foi. Então, que bom. Quando você falou nisso, eu falei, meu Deus, o que eu tenho de ruim agora? O que eu descobri de ruim em mim que eu não sabia? Então, eu tenho essa outra parte, que também não é tão boa, se você pensar. Porque se a pessoa fica buscando o tempo todo excelência, ela para de viver aquele momento. Ela não consegue viver o momento. Porque ela está sempre na busca de querer fazer sempre de forma excelente. E ela não vivencia aquele espaço. Pelo menos eu entendo dessa forma. Porque aí quando eu vou ver, já foi, já acabou, eu nem curti. Então, aí você tem que silenciar aquela vozinha que está na sua mente da autocrítica. Então, é você ficar ali pensando, né? Se criticando, dizendo que minha perna já tá até se balançando aqui, minha perna. Podia ter sido melhor. Várias questões, né? Tipo, eu podia ter feito assim e não assado. Então, você tira o si da sua vida. Show. Tudo é como teve que ser. Então, eu já não tenho mais isso. Eu já não fico me cobrando se podia ser melhor ou não. Já tive um período atrás. Hoje eu faço. Se deu certo, beleza. Se não deu, eu faço de novo. Eu não tenho medo de errar. Isso eu já tenho muito claro dentro de mim. Mas ainda tenho presente dentro de mim o fato de querer sempre fazer com excelência. E eu acho que, às vezes, isso me frustra, porque eu acabo... para mim, nunca tá bom. Eu sempre quero mais, quero mais, quero mais. Eu sempre fico buscando mais. Posso te fazer uma pergunta? Pode, e deve. Pessoal? Pode. Qual é o seu referencial? Você está se comparando a quem para dizer que não foi tão bom o que você executou? Comigo mesmo. Com a minha autocrítica o tempo todo. Mas aí você tem que observar quem é o seu referencial na área que você está se cobrando. Entendi. É um referencial alcançável? Eu vou te explicar melhor. Vou dar um exemplo, tá? Mulheres que cobram ter um corpo de modelo, se cobram ter esse corpo de modelo, mas elas não têm o tempo que uma modelo tem para se dedicar ao autocuidado. Sim. Então, elas se criticarem, esse referencial, ter corpo de modelo, nas circunstâncias de uma vida normal, sim, é um referencial justo ou injusto? Não, é injusto. Porque ela não tem o privilégio que a outra tem. Então, assim, mas eu ainda... Eu vou ficar com essa pergunta para mim, tá? Eu vou ficar dentro de mim aqui tentando ver que referência... você está competindo. Acho que... Mas assim... Se comparando. Eu não sei, porque eu não consigo ver hoje um referencial. Eu acho que, na verdade, eu busco a perfeição porque eu acho que eu fui cobrada o tempo todo de ser perfeita. Eu acho que é uma coisa minha mesmo.
né? O tempo todo eu me autocomparei. Não, eu preciso ser melhor o tempo todo, porque eu sempre tenho que ser competente, eu tenho que sempre tirar as boas notas, eu sempre tenho que... Me foi cobrada essa autorresponsabilidade. E será que você não está na estrutura da mulher guerreira que tem que fazer e dar conta de tudo? Claro que eu tô, como muitas aí. Né? Muitas. Isso aí não está muito longe. E foi assim que eu construí minha história. E agora eu tenho que reconstruir todo esse entendimento que eu tenho, né? E isso é muito difícil, você se reconstruir. Porque eu precisei ser guerreira para estar onde eu estou. E agora eu preciso entender que eu não preciso mais ser guerreira. Porque eu já tenho o meu espaço. Então, um dos motivos que eu hoje faço o Movimento Revela é esse. Porque hoje eu entendo que eu não preciso mais ser guerreira. Eu não tenho que mostrar mais para ninguém e para nada quem eu sou. Porque eu sou eu. E pronto. Só que isso é complicado dentro de uma sociedade ao qual a gente está, dentro de um espaço onde você quer ser líder, dentro de uma sociedade totalmente muito machista que a gente vive. Então, tudo isso é muito complexo. E só mesmo trabalhando isso dentro de você, com terapias, com autoconhecimento, para que você possa desenvolver essa plenitude que você está falando, né? Em relação até a mim. Hoje eu ainda me cobro, mas não como eu cobrava. Então, para mim, isso já é um grande avanço. Eu já não preciso mais ser tão guerreira, mas eu ainda tenho aí dentro de mim essa forma ainda de guerreira. E acho que muitas mulheres hoje ainda têm isso. E isso, de alguma forma, atrapalha, porque a gente se torna uma pessoa ansiosa, não é isso? Então, vamos lá. Para te ajudar. Vamos lá. Me ajudar é quem está em casa também, né? E quem está em casa. Se vocês têm uma narrativa, assim, igual a Gisele, já conseguiram resultados sendo guerreira, só que agora, com os resultados, já dá para acalmar um pouco. Isso, aliviar um pouquinho. Então, vai de manhã, acorda, vai para frente do espelho e explica para aquela mulher que está ali no espelho de que ela já conseguiu muito. Lembra ela de tudo o que foi realizado. E funciona, tá, gente? Sim. E eu vou te explicar mais uma coisa, vou te dar mais um exemplo. Existe um efeito das tarefas inacabadas. Fica na nossa mente todas as tarefas inacabadas. E não fica na nossa mente o que já se resolveu. Então, às vezes, essa autocobrança é o nosso foco que a nossa mente tem de estar sempre procurando problemas, tarefas inacabadas, ser naturalmente pessimista. E você tem que treinar a sua mente para o lado oposto. Ser positivo, valorizar as realizações, o que foi acabado, dar aquela sensação de dever cumprido. Eu falo o tempo todo. E outra dica é você comemorar os deveres cumpridos. Então, por exemplo, você bateu a meta, você fez alguma coisa que era muito difícil para você. Comemore. Por exemplo, a pessoa que tirou uma carteira de motorista e foi muito difícil para ela. Para uma outra pessoa não vai ser tão difícil, sim, mas para ela que foi, valoriza esse desafio. Essa conquista, essa conquista. Verdade. E cada um sabe o preço que paga, né? Porque hoje em dia as redes sociais mostram muito palco. Eu quero ver os bastidores. É verdade. Olha, que foi muito legal conversar. Muito legal mesmo, eu amei. Eu acho que o episódio foi pra mim. Ali, os bastidores ali me olhando, falando que foi pra mim, rindo pra caramba. Eu nem sabia que seria pra mim, eu achei que era pro outro, é pra mim. Mas foi bom, porque deve ter umas outras Giseles aí assistindo também, se colocando desse lugar. Olha, foi maravilhoso. Agora eu quero que você deixe um recado. Você tem uma mentoria maravilhosa. Pessoal, ela tem uma mentoria maravilhosa, muito. Além dela ter milhões de outras coisas, ela tem uma mentoria. Ela vai passar para vocês aqui o Instagram delas. E deixa um recado para essas mulheres ansiosas como Gisele Lancates, mas que já está no caminho da cura e da libertação, que eu recebo. Eu recebo a cura e a libertação. Deixa esse recado para que as pessoas possam,
de alguma forma, encontrar um caminho. E, claro, gente, fazer terapia é importante. Procurar um atendimento clínico especializado. Mas a gente pode também começar a entender que hoje nos causa, né, esse transtorno, essa ansiedade, esse desespero, às vezes. Tem pessoas que não conseguem nem sair de casa por causa disso. Então, deixe esse recado, deixando as pessoas mais otimistas, que a gente consegue, sim. A gente consegue vencer essa batalha. A gente não está sozinho. Dá seu recado, deixa seu Instagram. Fala um pouquinho da sua mentoria, que a gente já está terminando esse episódio. Tá bom. Então, debater essa estrutura social de que uma mulher sobrecarregada, uma mulher multitarefa, ela não tem que ser valorizada pelo sacrifício, e sim pela sua essência, por quem ela é. E ela não precisa se doar intensamente para o próximo e esquecer dela. Isso não tem valor nenhum, porque isso só traz o adoecimento, a ansiedade, anos de frustração, e não é essa sociedade que nós queremos criar. Com certeza. Né? A gente quer uma sociedade saudável. Até porque a gente está ficando velha. Eu quero ter uma velhice boa. A gente precisa dessa sociedade saudável para poder cuidar. Não é cuidar no sentido de cuidar, né? Que a gente até você contra o que a gente está falando aqui. Mas poder cumprir aquilo que ela veio fazer aqui na sociedade, nesse planeta. Cumprir a missão, o legado, o propósito dela. E se ela estiver doente, ela não vai conseguir cumprir isso. Deixa seu Instagram. Não esquece de deixar seu Instagram, por favor. Isso. E a minha mentoria, ela é voltada para pessoas que estão ansiosas e indecisas e não sabem por onde começar e querem transformar suas vidas se tornando mais decididas e mais focadas e realizando as suas metas, se conectando com o seu interior. Meu Instagram é Priscila Souza. Me segue nas redes sociais que eu posso estar ajudando vocês. Com certeza vai ajudar. Foi maravilhoso. Já me ajudou aqui. Já botou umas 50 pulgas aqui na minha cabeça. Agora eu vou ter que me reconectar depois de toda essa história. Eu vou ter que me colocar aqui e ver, meu Deus, o que está acontecendo, aonde eu posso ir, para onde eu vou. Mas é assim que a gente começa a crescer como pessoa. Quando a gente começa a se perguntar sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que a gente está entendendo que é bom e ruim. E aí você começa a se reconectar, você começa a entender quem você é. E é isso que eu quero. Assim, o movimento revela para isso, para a gente descobrir quem a gente é. Por isso que o nome é Revela. E eu queria, agradecer pela sua participação. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu, como professora, como vocês sabem, sempre deixo a minha mensagenzinha. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho importante a gente ler. Leiam, gente. Lê, cresce. Faz a gente ser mais inteligente, faz a gente despertar para coisas que a gente não entendia anteriormente. Então, a leitura é essencial para a vida. É isso? Quem não lê, não sabe. Então, tem que ler para aprender. Se esse episódio te apertou em algum lugar, é porque ele precisava apertar. Apertou em mim! Apertou em mim. Botão, liga. A ansiedade não é inimiga. Ela é um sinal. Um pedido de socorro, um alerta de algo dentro de você que quer ser visto, acolhido e mudado. Liderar a própria vida começa com o ato mais corajoso de todos: parar, olhar para si e escolher de verdade. O Movimento Revela está aqui para te lembrar que você não precisa seguir no automático. Você pode escolher ser você, com coragem, com autonomia e com direção. Olha, eu peço que vocês compartilhem esse episódio, porque esse episódio falou com muitas mulheres, inclusive com a apresentadora, né? E assim, ele foi forte, foi forte demais. Ele tocou lá dentro de algumas feridas que às vezes a gente não quer ver. Então, gente, olha, se você conhece uma mulher que precisa saber tocar nessa ferida da ansiedade, compartilhe esse episódio. Vai ser muito importante para ela, como deve ter sido para você. Eu te agradeço pela participação. Aperta aqui minha mão. Muito obrigada, gente. Geralmente, eu sempre termino apertando a mão das pessoas e foi um prazer estar aqui com você. E assim, eu não posso deixar de falar minha frase final, né? Revele-se, menina! O mundo precisa saber quem você é. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!